Olá, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária das quartas-feiras vespertinas do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu sou Arivelto Fialho e faço parte dos grupos de estudos do Instituto. Nossa exposição de hoje tem como título No Trabalho do Bem, somos todos médiuns do Cristo. Antes, porém, quero convidá-los a uma pequena prece de abertura do nosso trabalho. Convido-os, então, a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos, para que durante este tempo em que compartilharemos nossos pensamentos, para que nos inspire e nos intuam quanto a percebermos naquilo que aqui ouviremos, ainda que uma singela frase, uma pequena palavra, um pequeno trecho que possa verdadeiramente nos auxiliar, ou se não a nós, alguém que conheçamos e que poderá se beneficiar. Então, portanto, queridos amigos da espiritualidade, se conosco, orienta-nos, instrua-nos, inspira-nos, para que possamos nos abrir à percepção espiritual e também cumprir com êxito a tarefa com a qual nos comprometemos. Muito obrigado, queridos amigos, que assim seja. Queridos irmãos que nos assistem, esse título que atribuímos ao trabalho de hoje nos veio de uma forma bastante singular, até porque nos veio de memória, foi uma inspiração, pois que estávamos a pesquisar um tema em algumas obras da doutrina espírita, para então versar neste trabalho de hoje. Então, enquanto pesquisávamos em algumas obras, fomos acometidos pela lembrança de um singelo texto que lemos cerca de uma década e meia atrás. E que a partir daquele instante ficamos um tanto desconcertados, porque não conseguimos mais nos concentrar na pesquisa que fazíamos. Dividimos o dia com outras tarefas profissionais, porém sempre revendo mentalmente aquele texto que nos vira. E não lembramos exatamente qual o título do texto e nem mesmo de quem é o autor. Mas não importa, pois que o que importa, em nosso entender, é a mensagem. E a mensagem tem tudo a ver com o título que escolhemos. No trabalho do bem, somos todos médiuns do Cristo. Assim, permitam-nos então trazer de memória essa pequena joia, que já de antemão alertamos que não será tal qual o texto original, pois que são uma década e meia e nunca mais tivemos acesso a este texto. Certamente há muitas alterações, mas aqui o importante verdadeiramente é o cerne da obra do texto, a mensagem que traz. Portanto, meus queridos irmãos, conta-se que num pequeno vilarejo, em algum lugar desconhecido, banhado por um pequeno rio em que os pescadores diariamente saíam para buscar parte do alimento do dia, e nas lavouras ao lado, que eram banhadas por pequenos canais que eram desviados do rio, justamente, para manter a terra bem alimentada, com a água necessária. Ali trabalhavam as mulheres e também boa parte das crianças, ajudando
no plantio e na colheita, que depois eram levados aos paióis para abastecer o vilarejo. Mas lá também havia um pequeno cantinho do vilarejo, um casebre, daqueles antigos centenários, que era um centro espírita. Era muito modesto, muito humilde, de madeira ainda. Algumas tábuas podres, remendadas, alguns buracos. Um velho casarão, muito humilde, mas muito acolhedor. E que tinha por nome Centro Espírita Francisco de Assis. Todas as quartas-feiras vespertinas havia sessão espírita naquele centro. E trabalhadores comprometidos com a tarefa se revezavam nas exposições semanais de lições do Evangelho de Jesus. E logo em seguida, terminada a palestra, um grupo de antigos trabalhadores se reunia em sala ao lado para trazer mensagens de conforto e esperança àqueles que lá procuravam o centro em busca de um consolo, em busca de notícias, de algo que lhes aliviasse o coração. Porém, antes da reunião mediúnica também, um pequeno molequinho, todas as quartas, corria como serelepe pelo salão, virava cambalhotas, subia nos bancos, corria entre os bancos, até finalmente ser prendido por seus jovens pais, sempre presentes todas as quarta-feiras, trabalhadores também muito ativos do Centro Espírita e que desde tenra idade frequentavam o Centro Espírita Francisco de Assis. Mas, aquele ano, o vilarejo foi acometido com uma grande praga, uma doença que levara a muitos, inclusive os jovens pais do pequeno João. Joãozinho ficara então com os avós, que diligentemente o levavam todas as quartas-feiras ao Centro Espírita. João foi crescendo, a maturidade foi chegando. Aos 18 anos, João candidatou-se à escola da mediunidade. João queria ser médium, mas ninguém sabia o seu intento real. João carregava em seu coraçãozinho a ideia de falar com seus pais. Pois se aqueles anos todos, desde a sua partida, nunca viera ao Centro Espírita mensagem de seus amados pais, saudosos, perguntando do filho ou lhe dando notícias como estavam. João apenas via um ou outro receber notícia de seus queridos que houveram partido, também à mesma época, na mesma praia que houveram e que levaram seus pais, mas de seus pais nada. Os anos foram se passando e João agora, aos 40, chega à presidência do Centro Espírita. João, homem dinâmico, solteiro, muito estudado, muito ativo, promove verdadeiras reformas no Centro Espírita. E o casebre de madeira, caindo aos pedaços, dava agora lugar à formosa construção de alvenaria segura, ampla, inclusive com um segundo andar, o segundo piso. Tinha agora biblioteca, sala de estudos, salas de evangelização, de mediunidade. Verdadeira transformação ocorrera, mas o centro continuava sempre a prestar o seu trabalho à comunidade. E João, sempre estudando com muito afinco, ainda no grupo mediúnico, mas agora João já coordenador, João desistir então de seu intento de tornar-se médium, pois percebera que não tinha uma mediunidade ativa, que não jamais conseguiria ser um trabalhador de
intercambiar uma psicografia, uma psicofonia, ou mesmo realizar seu sonho de conversar com seus amados. E nada continuava a acontecer. Ano após ano passava-se, João continuava ativo e trabalhador. Sai da presidência, volta à presidência. Cerca de 40 anos passaram-se então. João, agora aos 79, novamente à presidência do Centro Espírita, toma uma decisão que jamais se esperava, pois que naquele ano o vilarejo fora novamente acometido pela mesma praga que levara seus pais há décadas atrás. E juntamente com a praga desta vez viera a cheia do rio, que afoga as lavouras, que leva casas, que afugenta os peixes. Portanto, a fome agora impera, mas o Centro Espírita, que era recebedor e mantenedor de trabalhos sociais diversos, acolhe, por determinação de João, toda aquela comunidade necessitada. O grande refeitório agora alimenta os famintos vizinhos. As salas viraram pequenas casas para acolher famílias inteiras. Dias passaram-se, João estava prestes a completar seus 80 anos de idade. E mesmo em meio àquela multidão que lá estava acolhida, decidiram lhe fazer pequena festa, pequena surpresa. O Centro Espírita agora, construção quase monumental, porque 3 pisos haviam, e sendo que no terceiro ainda um pequeno jardim. Havia lá no jardim flores lindas, algumas pequenas árvores e um banquinho voltado para a lua, onde João, todo fim do dia, sentava-se naquele terraço, olhando a lua e dirigindo suas preces a Jesus. Mas naquele dia fora diferente. Quando João fecha seus olhos, é tomado por profunda paz, uma delicada sensação de alegria, de suavidade. Seu coração agora sente um alívio, harmonia como nunca sentira antes. E subitamente, ainda de olhos fechados, enxerga na mente a imagem de seus amados, como se viessem lhe visitar. João recorda imediatamente aquele período em que ele, molequinho, corria pelos corredores do salão, virava cambalhotas e era sempre repreendido pelos amorosos pais, que não lhe castigavam, mas carinhosamente lhe advertiam que não deveria incomodar os outros. Deveria sentar-se, pois que já era um homenzinho aos 5 anos de idade. João até mesmo sorri nesse instante. Mas de súbito também é tomado por tristeza, pois que João lembra dos anos de esforço contínuo no estudo da mediunidade e de seu insucesso. E diz, como se pedindo desculpa aos pais: eu não consegui. Como se quisesse seu perdão. Repete: eu não consegui. Ao que então, interrompido por
uma voz melodiosa, pouco mais à frente, e que lhe toma total atenção. Nesse momento desvanece a imagem dos pais e João foca-se somente naquela voz. Quando abre os olhos, vê à sua frente uma figura com a qual jamais pôde imaginar. E de mão estendida lhe dizia: vem, João, vem. Vem, João. Era ele, o pobrezinho de Assis. João reconheceu pelo trajar, ainda vestido como um pobre monge, descalço, quase que sujinho, muito humilde. João então é tomado pelo impulso de levantar-se, estende a mão para seguir aquele que o convida. Mas dado o primeiro passo, João olha para trás e percebe ali no banco a si mesmo, que continuara sentado. Mas ao mesmo tempo via-se em pé, segurando a mão do pobrezinho de Assis, que novamente lhe diz: vem, João, ele te espera. João então mais uma vez é tomado da sensação de tristeza, mas em pensamento, como se justificando-se ao pobrezinho de Assis, diz: eu não consegui. E ele, como se adivinhando seus pensamentos, sorri. Amorosamente sorri. Ele responde: sim, João, você conseguiu. Ah, você conseguiu, João, como poucos conseguem. Você conseguiu. E por isso ele te chama. Vem, João. Vem. E João vai. Então, meus amigos, essa pequena história que, como disse, seguramente tem muito de criação, talvez, porque 15 anos depois não é pouco provável que lembrasse cada palavra, cada frase. E como dissemos, nem mesmo o título certo conhecemos, o lembramos, ou sequer o autor, ao qual agradecemos, pois que à época, quando lemos, fomos tomados de uma profunda impressão perturbadora, sem entender o significado. E como dissemos aqui ao começo, enquanto pesquisávamos, nos venha do mais profundo da memória esta lembrança de compartilhar esta pequena e singela história do João. Talvez até o título fosse algo como O Homem que Queria Ser Médium, não sei. Não importa. Pois o que importa, meus irmãos, aqui é a mensagem. E, portanto, eu vos agradeço pela oportunidade de compartilhar esta mensagem, pois que aqueles que têm ouvidos de ouvir, certamente a entenderam. Porque João verdadeiramente fora o médium. Porque médium, meus irmãos, não é apenas aquele que lá no centro espírita senta à mesa e recebe psicografias ou psicofonias. O verdadeiro médium é aquele qual Francisco fora, e que por isso viera buscar outro médium,
João. João fora médium. João fora um médium do Cristo. Porque ele fizera aquilo que o Cristo recomendara, quando diz que aqueles que amparar meus irmãos, aquele que alimentar o que tem fome, que abrigar o que tem frio, estará fazendo não apenas a eles, mas também a mim. Então, João verdadeiramente cumpriu com a sua tarefa, a tarefa com a qual se propôs. Talvez possamos até julgar de que, não, mas a sua intenção era outra, era egoísta. João queria apenas beneficiar-se, queria de uma forma egoísta estabelecer contato e por isso buscou a mediunidade. São tantos caminhos que nos levam ao verdadeiro caminho, e João estava apenas em seu caminho de maturidade, quando atingira verdadeiramente se voltar ao trabalho. Assim, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esta pequena reflexão, e obrigado por me permitir estar aqui gravando este pequeno vídeo, que, como aquela garrafa que se coloca com mensagem e atira-se no oceano, uma rolha, vai navegar pelos mares da internet e poderá ser aberta por alguém, e quem sabe ver nessa singela história um verdadeiro tesouro. Para outros, porém, talvez apenas uma pequena garrafa com uma mensagem dentro. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.